Boa noite. Boa noite. Nós iremos hoje, quinta-feira. Como que foi? Essa semana tá terminando amanhã. Como é que tá a sua quinta-feira? Aqui nós estamos de vento em popa, tá? Muitas ideias, muito trabalho. Vocês viram aí nos stories, né? E nós estamos nessa nova jornada. É um passo para mim, é um passo para vocês, é um passo para todo mundo que tá se dispondo assim a ficar aqui com a gente. Então, nessa semana, nessa manhã, nessa noite, né? Na verdade, quinta-feira, vamos iniciar. Vamos conversar a nossa live. Boa noite, Janeide, seja bem-vinda, né? Boa noite, minha querida Nicélia. Bem-vinda aqui ao nosso cantinho, bem-vindo ao nosso encontro semanal. É um prazer ter vocês aqui, né? Vamos só aguardar um pouquinho para a galera chegar, mais para outras pessoas chegarem também. Deixa eu só convidar aqui minha querida Janeide, boa noite. E aí, dizer que nós estamos hoje, nessa nossa noite especial, né? Nós iremos conversar, nós iremos trabalhar justamente com esse ponto essencial que é a parte de estarmos tratando aqui, de estarmos direcionando o nosso trabalho hoje para as pessoas que querem então, né? As pessoas que querem então empreender. Isso mesmo. Na pandemia, existem dois tipos de pessoas que a gente começa a ver agora. Nós estamos, né, Lucélia? Nós estamos há mais ou menos mais de 3 meses. Começamos mais ou menos em março, no meio de março, abril, maio, junho, julho. Nós estamos há 4 meses nessa questão de isolamento social. Quem tá tendo que trabalhar, vai trabalhar e tem que voltar. Mas outras pessoas, principalmente a gente da área da educação, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Isso é verdade, né? Isso é claro. E aí, nessa nova realidade, nessa nova dimensão, nós temos então um outro contexto, nós temos então uma outra demanda que surgiu com a pandemia, né? Que surgiu dentro da área da educação. E aí, Lucélia, a gente eu começava hoje nos stories falando e falando no grupo também, no grupo VIP que nós temos, de que essa demanda, tá? Desde os pais que não tinham o costume de acompanhar diretamente os filhos, que com as atividades online agora estão presenciando, com as atividades online, os pais vivenciaram um pouco de como que é a jornada do professor, na verdade, na sala de aula, com o filho dele, né? E sem falar de que, assim, muitos pais tiveram essa noção de que em casa só trabalham com o filho, mas o professor na sala de aula tem 10, 5, 8, 20, 25 alunos. Então, isso foi uma nova mentalidade, foi uma nova dinâmica que surgiu também nessa sociedade, que foi um dos pontos da pandemia. Um outro contexto que se desenhou nessa pandemia... Boa noite, Sayonara. Um outro contexto que se desenhou na pandemia, além dos pais que tiveram esse contato mais direto, porque assim, é bem verdade, Nilcela, que é professora, sabe disso também, Sayonara, que é mãe também dos meninos, é bem verdade que antes vinha tarefa de casa, só que era uma tarefa complementar à tarefa que o professor dava na sala. Com a pandemia, todas as tarefas de casa e de sala se direcionaram para casa e sem a figura do professor presencialmente, né? O professor, assim como a professora Ticiane, que é a professora da minha menina, e outros professores também, passaram a fazer parte desse contexto mais virtual, à distância, que é um pouco diferente. Então, dentro dessa parte, surgiu essa clientela, esse ponto que eu queria que a gente pontuasse hoje mesmo, que era a visão dos pais. Os pais agora, boa noite, Samara, bem-vinda, tá, Samara Oliveira? Os pais que estavam agora nessa dinâmica de pandemia, convivendo com os filhos em casa. Então, essa foi uma demanda.
Outra demanda que a gente percebeu foram os filhos, tá? Que estavam acostumados, claro, com o ensino presencial e passaram a ter de uma hora para outra, em virtude da questão de saúde movido pela pandemia, né? Tiveram que ter agora, cair de paraquedas, o ensino à distância, as aulas online. Que, diga-se de passagem, muitas crianças já estavam acostumadas com as aulas, já estavam acostumadas com o uso das mídias. Porém, era como entretenimento. Usavam vídeos, ver os YouTubers, ver algumas redes sociais, mas não tiveram que se adaptar a ferramentas como o Google Meet, a ferramentas como o Zoom, né, as chamadas de vídeo, mas para interação com o professor e com os colegas. Então, essa é uma nova demanda que surgiu. Primeira demanda, os pais que tiveram que fazer um pouco desse intercâmbio, de fazer a ponte entre o conteúdo, entre o professor e entre a criança, para que esse fio de condutor acontecesse. A criança que antes usava mais o celular ou o computador para jogos, interação social, passou agora a ter que usar tanto o celular como o computador como ferramenta escolar, né? Como complemento, como meio transmissor do que ele estava aprendendo com o livro. Então, nós temos aí duas demandas, ok? Outra demanda que nós temos, né? Boa noite, Liliane. Uma outra demanda que nós temos, que surgiu agora com a pandemia, vamos já contextualizar, além dos pais que tiveram que fazer esse remodelar a sua dinâmica de organizar a hora de estudo em casa, o ambiente, o espaço de estudo, né? O monitoramento para ver se a criança está estudando ou não. Além das crianças que tiveram agora que ter essa educação desde os pequenininhos, porque teve escolas que começou a trabalhar com os aplicativos a partir da educação infantil, né? Tiveram que ter também, aí veio o professor. O professor, esse teve que ter, assim, um jogo de cintura, porque a aula que ele dava presencial, na sala de aula, na escola, ele teve que agora sair dos muros, das quatro paredes da sala de aula dele com os seus alunos, e ele teve que adentrar na casa das famílias. Ele teve que dividir o seu aluno com a casa, com os familiares, com as pessoas que estavam ali em torno enquanto ele estava assistindo a aula, né? Então, essa questão também trouxe uma nova demanda. O professor se adaptando às novas tecnologias, tendo que pegar aquele conteúdo que estava no livro didático, né? Ele teve também, então, boa tarde, Geise, boa tarde, Dioclésio. Hoje, Dioclésio, nós vamos dar um encaminhamento para a mentoria PPS, tá? Que é a mentoria dos psicopedagogos de sucesso, que eu tô lançando hoje. Primeira mão, fiz o anúncio na terça, para as pessoas, para os psicopedagogos que, assim como você, já podem começar a atender, já podem começar. E eu tô explicando de onde que vai surgir essa demanda, certo? A gente tem os pais que estão aflitos com esse ensino online agora, que não estavam acostumados. Temos os alunos que também tiveram que se adaptar com esse ensino online, com essa ferramenta de usar o celular para estudar. Teve também os nossos queridos professores, que assim como eu, assim como Dioclésio, assim como os meninos que estão aqui, assim como a Nicélia, que também é professora, tivemos que nos adaptar, né? Eu com saudade, eu particularmente, como professora com saudades, viu, Dioclésio, das salas de aula, do contato, resolvi fazer as lives. Resolvi fazer as lives aqui no Instagram para ter um pouco desse feedback, nem que seja assim à distância, mas conseguimos então não quebrar esse vínculo. E aí muitos professores tiveram que organizar os conteúdos e fazer essa guinada. Além dos professores, nós tivemos gestores que estavam procurando propostas pedagógicas, coordenadores precisando de uma orientação maior com relação a metodologias, com relação a estratégias. Então percebam, gente, percebam, pais nessa demanda que tem aí, pais
que estão ainda em busca de um atendimento, profissionais especializados para os ajudar nessa questão da aprendizagem do filho, né, do processo educativo, que a escola agora não pode, porque o ensino não está sendo presencial, está sendo online. Crianças que também não absorvem totalmente essa questão. E aí, paramos onde? Paramos no nosso curso, na nossa demanda, tá? Para as pessoas que trabalham, que estudam psicopedagogia, para as pessoas que são psicopedagogas, assim como eu, assim como o Dioclésio, assim como os meninos que estão aqui, para as pessoas que percebem nesse momento uma oportunidade, isso mesmo, uma oportunidade, tá? De contribuir com a aprendizagem, de contribuir com o seu desenvolvimento e com o desenvolvimento do outro. Aí eu trago hoje, aí eu faço questão, tá? De compartilhar com você. Boa noite, Osmar. Compartilhar com você essa nossa empreitada, esse nosso projeto do segundo semestre. Isso, tá? E aí, vamos traçar aqui, eu, você, quem assistir depois essa live, né? Quem for chegando depois. Vamos traçar aqui alguns momentos, algumas trajetórias, como que eu posso intervir, como que eu posso trabalhar, como que eu posso ajudar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Dessa semana passada para cá, eu recebi não menos do que 5 pais, né? 5 telefonemas de pais, de mães querendo ajuda no processo de alfabetização do filho, querendo ajuda para trabalhar algumas competências que ele não está dando conta e que, como professor, ele está dando aula online, ele também não pode dar essa assistência. E aí surge então um grande nicho, tá? Que a gente chama uma grande demanda, que são as pessoas que estão precisando desse atendimento especializado que o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo pode fazer. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui em João Câmara nós ainda temos essa carência, tá? Aqui em João Câmara a gente ainda precisa, tem demanda e nós precisamos. E aí quem tá em outra cidade, Touros, o próprio Dioclésio aí na sua comunidade, Dioclésio, no Amarelão, Santa Terezinha, Touros, Ceará-Mirim, Nilcélia tá onde? Apodi, Mossoró. Em todos os lugares essa demanda vai existir, sabe por quê? Porque a pandemia, ela é um fenômeno mundial. E aí a gente tá nessa situação de que não podemos prejudicar a aprendizagem e de que esse processo educativo ele não pode ser interrompido. E tem muitos pais preocupados. Pensando nisso, tá? Me veio aqui uma ideia de trabalhar com as pessoas que estão aqui comigo. Então, deixa eu contar uma história, certo? Deixa eu pegar aqui o meu roteiro. Deixa eu contar uma história para vocês. Porque, assim, qual é a minha ideia, né? Qual é a proposta da nossa mentoria? Qual é? Eu decidi, tá? Diante da procura que eu tive, diante da minha impossibilidade de atingir todas as pessoas ao mesmo tempo, todas as crianças, diante da angústia dos pais que conversaram comigo, o que eu percebi? Que nós podemos nos ajudar. Isso. Que você que tem um curso de psicopedagogia, que você que tá terminando o curso de neuropsicopedagogia, você pode, tá? Você deve. Você tem essa demanda que eu falei agora há pouco, que é justamente o seu nicho, que é o seu público e que é urgente, tá? Que você agora comece a traçar, a planejar, a se preparar para atender essa demanda. Maria Dantas, mas dá tempo? Sim. Eu disse para vocês, né? Boa noite, Janaína. Eu disse para o pessoal de que assim, eu disse para algumas pessoas nos meus stories também, e eu até comentei, de que nessa época agora em que estamos vivendo, nunca, eu desconheço nesses 15 anos de 22 anos que eu tô na educação, nesses mais de 10 anos na atuação psicopedagógica, eu desconheço um cenário em que nós, especialistas, psicopedagogos e neuropsicopedagogos,
fomos tão essenciais como estamos sendo agora, nesse momento atual. Como nós estamos sendo agora como pessoas especialistas, especializadas. Sabe por quê? Porque o professor ele vai precisar de ajuda, porque esse aluno... Aí lembra do tripé que eu falei? Família, escola, aluno e escola. Família, aluno e escola. O nosso papel do psicopedagogo, a nossa função maior, eu sempre tenho postado no Instagram, é justamente o quê? Trabalhar com a dificuldade de aprendizagem. E a gente viu que a dificuldade de aprendizagem ela pode ser adquirida ou ela pode ser ocasionada por uma questão de metodologia e outros fatores. E nesse momento, gente, eu sei que em tempos de educação à distância, em tempo de ensino online, sempre vai ficar uma lacuna, porque quem é professor sabe disso, não é totalmente eficaz a aprendizagem, mesmo que use recursos, mesmo que use interação, mas vai ficar uma lacuna. E como eu disse para vocês, nós temos um tripé aí, certo? Pensa comigo. Nós temos os pais que estão angustiados ainda, que estão analisando, vendo, mediando a aprendizagem, vendo o ambiente escolar, mas estão percebendo que o filho não está desenvolvendo como sempre, claro, no ensino presencial. Nós temos o aluno que, embora ele esteja ali com o livro, com o conteúdo, mas ele não tem o professor para fazer aquela mediação mais próxima dele, tirar aquela dúvida. Então, esse aluno ele precisa desse apoio psicopedagógico e neuropsicopedagógico. Nós temos o professor também, que, como ele está aqui e ele vai receber esse aluno depois, pós-pandemia, ele quer receber esse aluno com essa lacuna que ficou por causa do distanciamento, o mais possível, vamos dizer assim, próximo do conteúdo, certo? Por isso, pensando nisso, pensando nessa demanda, aí o que a gente tem? Eu desafio você, no nosso desafio psicopedagógico, a, junto comigo, ajudar esses pais, ajudar esses alunos, ajudar esses professores e se ajudar também. Não é só questão de você ajudar, é você se ajudar também e ajudar o outro. E como é que eu posso fazer isso, Maria Dantas? Aí, eu pensei e eu estava analisando e eu disse, olha, se o papel da psicopedagogia, se para uma prática eficaz, se na prática psicopedagógica é necessário que a gente tenha uma visão holística, pautada na realidade e observada, observando esse contexto, observando esse cenário, o que foi que me veio então na mente, né? A partir dessa questão, o que foi que eu pensei? Eu posso ajudar você a ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a modelar, eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer justamente, tá? Esse nosso alinhamento. E daí nasceu a mentoria. E daí nasceu justamente esse projeto, então, que eu fiquei pensando ontem, sabe? Lembra que na live de terça-feira eu disse assim, vão pensando no projeto de vocês? Eu fiquei pensando e aí surgiu Mentoria PPS. Tem nada a ver com partidos. PPS. PP de psicopedagogo e S de sucesso. Tá? Então, a Mentoria PPS, que aí eu já quero que a gente movimenta esse Instagram com essa hashtag aí, hashtag Mentoria PPS, tá? Na verdade, vai ser um pouco do que eu quero fazer, do que eu me disponho a fazer para nós mudarmos essa realidade pós-pandemia. Aliás, não pós ainda, agora, atualmente, já. Como eu disse para vocês, a demanda é urgente, estão precisando agora. Ontem eu recebi uma ligação, um contato pelo WhatsApp, perguntando se eu estava dando a assessoria psicopedagógica, se eu estava atendendo crianças. Eu falei que sim e não. Sim, porque eu comecei um diagnóstico, né, com o meu aluno. Na terça-feira, amanhã, eu vou fechar a parte diagnóstica dele. Foi a primeira vez, depois da pandemia, que eu
tive esse atendimento presencial, tava tudo fazendo remotamente, online. E aí eu falei pra ela que nesse momento não, porque eu tava direcionada com outros projetos. Além dessa mãe, mas até recomendei que procurasse a Roberta, que ela tava precisando pra ontem, era urgência, né? E aí, além dessa mãe, gente, eu tenho mais uma lista de espera de umas 6 a 7 crianças que os pais estão esperando que a gente diga sim lá no núcleo, para que a gente atenda, para que a gente possa suprir essa necessidade de aprendizagem. Vocês estão entendendo essa questão da situação que eu tô falando, de que assim, é só você se dispor, porque as pessoas precisam da sua ajuda. Mas para isso, antes, precisa-se o quê? Preparação. Para isso, antes, precisa-se o quê? Planejamento. Para isso, antes, precisa o quê? Decisão. Você precisa primeiro decidir se você quer ajudar, se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer investir o seu tempo, a sua energia em algo que você acredita quando você fez o curso de psicopedagogia, que é trabalhar para ajudar pessoas a vencer as dificuldades de aprendizagem. E quando eu digo dificuldades de aprendizagem, eu não estou me referindo só às pessoas que têm deficiência. Não, tá? A gente viu os tipos de dificuldades, tem até a aula ficou salva aí no GTV, alguém depois pode ver quando fala de dificuldades de aprendizagem, tá bom? Mas vamos lá, voltando para nossa mentoria. Então hoje eu tô aqui para apresentar para você, para quem vier assistir depois. Antes, vamos fazer o seguinte: quem tá aqui, nós somos 5 ou 6, vocês podem convidar outro colega que vocês acham que também vai abraçar essa causa, que é psicopedagogo, que vocês acham que deve também, tá, estar aqui com a gente para escutar o que eu tenho para apresentar, certo? Então vamos lá. A mentoria PPS. A mentoria PPS, ela vai surgir. Ela começa oficialmente hoje. Já tenho pré-inscritos, detalhes. Lembra que eu falei que eu já tenho uma lista de espera dos pais, que eu até já disse que provavelmente nós iremos começar os atendimentos no núcleo, no NPDE, né? No núcleo em agosto. E aí eu já tenho uma lista de espera de 7 crianças. Para esse curso de mentoria que eu lancei terça-feira aqui na minha live, né? Algumas pessoas já disseram sim. Tem um grupo VIP que, se você não faz parte ainda, você vai, quando terminar aqui a live, lá na minha bio, você clica e já tem o formulário da pré-inscrição da mentoria, e tem também o grupo do WhatsApp, que você entrando lá, já é um grupo VIP, que você vai ficar sendo informado de tudo por tudo, tá bom? E aí, Maria Dantas, como é que é isso? Quem é você para trabalhar essa mentoria? O que eu vou aprender nessa mentoria? Do que se trata essa mentoria? Vamos lá. Quem já viu meus stories vai perceber isso, mas quem é novo aqui no meu Instagram, e essa live vai ficar salva, e eu também vou enviar ela para o YouTube, vocês podem depois indicar, quando vocês falarem sobre mentoria PPS, e aí vocês podem indicar, procurar Maria Dantas, tanto no Instagram, porque vai ficar salva essa live, como também no YouTube, também vai ficar salva lá, tá? Para as pessoas saberem, e aí vocês podem recomendar, certo? Então, olha só. Eu, Maria Dantas, pedagoga há mais de 22 anos, funcionária pública da rede municipal aqui de João Câmara, né? Descobri que queria ser professora aos 17, na 7ª série, antes dos 17. Na 7ª série, quando a minha professora Adalva, que é minha amiga pessoal até hoje, tá? Passou um trabalho pra gente ler um livro e apresentar em forma de seminário. E eu lembro que você poderia inovar. E eu peguei o papel madeira. Quem é da época de papel madeira aqui? Diz aí, eu sou. Eu peguei o papel madeira, né? Que era um papel marrom, dessa corzinha aqui mesmo, né? Papel madeira. E aí eu peguei o papel madeira e fiz o resumo do livro e apresentei, dei essa aula, ó. E apresentei. E a partir daí, eu disse que eu queria ser professora. Eu gostei da sensação de passar um pouco do que eu já sabia. Então, esse foi um momento que eu também gostei. Um outro momento que isso ficou muito forte
Um outro momento que isso ficou muito forte. Certo, Janaína, um beijo, tá bom? Depois você assiste, vamos salvar assim. Um outro momento, gente, que ficou muito forte, o meu desejo de ser professora, de passar conhecimento para as outras pessoas, foi também quando eu alfabetizei, acho que 14 ou 15 anos, o meu primo. E quando eu vi que ele leu as primeiras palavras, eu me emocionei. E eu gostei dessa sensação também, de que você contribuiu com o outro. E aí, paralelo a isso, né? Há 22 anos atrás, eu, quando terminei pedagogia, antes da pedagogia, eu fiz magistério, fui estagiar, consegui um contrato, né, na prefeitura, e o meu estágio de pedagogia, olha o desafio, o meu estágio de pedagogia, o meu estágio do magistério, que foi no município, no povoado de Queimadas, numa turma de 4º ano, e eu gostava daquela turma, como eu gostava. E foi uma experiência belíssima, tá? De que no 4º ano tinha crianças que ainda teve que alfabetizar. A Ticiane, boa noite. Até outro dia você comentava disso, que às vezes algumas crianças podem chegar até o 4º ano com dificuldades de aprendizagem, o que é verdade. Então, quando eu terminei magistério, isso ficou mais forte, e aí eu fui fazer pedagogia. Há 22 anos atrás, quando eu fiz pedagogia, eu sabia que eu queria eu queria trabalhar com a educação. Eu queria passar para o outro o pouco que eu sabia ou o que eu tinha aprendido. Depois da pedagogia, o sonho de psicologia ficou fechado, abafado, porque não tínhamos condições financeiras, mas veio as pós-graduações e eu me encontrei na psicopedagogia. Então, a psicopedagogia, ela veio a trazer. Por quê? Porque quem tá aqui, Ticiane sabe, Nucélia sabe, a Janaína, as pessoas que são psicopedagogos, a gente chama de especialista, porque tem um olhar, tem que ter aquele olhar especial, tá? Tem que ter aquele olhar de entender de que se eu não aprendo desse jeito, eu posso aprender daquele outro jeito. De entender essas maneiras, de ter que aconselhar o professor, aconselhar o pai, aconselhar o aluno, de que essa metodologia, se pegar o lápis assim vai escrever, mas se pegar o lápis assim pode escrever, se pegar assim também vai escrever. O que vai mudar é a maneira, mas o fim, que é a escrita, vai acontecer. E a aprendizagem, ela é um pouco disso, sabe? Cada um pode aprender ou pouco ou muito, né? Dinalva, boa noite, tá? Seja bem-vinda. Ou pouco ou muito. Então, nesse meio termo, né? 2 anos atrás, eu decidi, estava fazendo mestrado, decidi parar o mestrado porque eu decidi fazer psicologia. Então, hoje, Maria Dantas que vos fala, tá? Traz na bagagem 22 anos de profissão, de magistério, de sala de aula, em todos os níveis de educação infantil e ensino fundamental. Traz também mais de 10 anos de psicopedagogia, 5 anos atendendo na clínica. E é essa experiência, é esse monte de vivência, é essas histórias de sucesso, de insucesso, de frustração que eu quero trazer para você na mentoria, na nossa mentoria PPS, tá? Então, sabendo quem eu sou, eu não vou enganar você, não. Para você abrir o seu consultório, para você abrir a sua clínica, tem 2 opções. Até falei nos stories hoje, tá? Tem 2 opções. Primeira opção. Na primeira opção, no primeiro caminho, você já terminou o seu curso, então agora você vai fazer outro curso para você aprender a falar, para você aprender a planejar. Você vai fazer os processos de qual será a sua linha de pesquisa, de nicho. Você vai começar a procurar os jogos que você quer. Você vai sentar e planejar vamos dizer assim, fazer uma planta do seu consultório, da sua clínica. Você pode também fazer um curso de gestão, de marketing digital. Você pode fazer tudo isso para depois começar os seus atendimentos. Para depois disso, depois de 6 meses, 8 meses ou 1 ano, você começar a montar a sua clínica. Ou então,
Você pode fazer, eu até disse hoje, deixa eu dizer, você pode fazer como eu fiz. E deu certo. E se alguém já fez esse caminho, e eu já fiz esse caminho porque alguém já tinha feito e também tinha dado certo. Então, pensa comigo. Pensa comigo. Se alguém já fez um caminho e deu certo, esse alguém, ele tem autonomia. Se alguém já fez um caminho e tá dando certo, tem demanda, tem cliente, tem procura, então esse caminho é positivo. Concordam comigo? Vocês confiariam seguir alguma pessoa? Vocês confiariam assistir? Vocês confiariam ficar aqui se vocês não tivessem um pouco de confiança em mim? Né? Porque as pessoas que estão comigo algumas vezes... Robson, seja bem-vindo, tá? Robson Rafael. Nós estamos falando de ter autonomia. Nós estamos falando de começar os atendimentos clínicos. Nós estamos falando de ter, nesse momento, tá? Nesse momento, uma mentoria que estamos lançando aqui, de que iremos trabalhar, Lourdes, boa noite, de que iremos estar trabalhando, tá? Com aprendizagem. E aí, o momento é agora, a hora é agora. Eu dei para vocês o primeiro caminho. Eu dei para vocês que para vocês abrirem o consultório de psicopedagogia, para vocês começarem a atender, né, Nicélia? Para vocês começarem a atender, o primeiro caminho é esse. O primeiro caminho é vocês fazer um curso de gestão, fazer um curso de marketing digital, organizar, ver com um arquiteto um espaço para organizar a sua clínica, tudo isso. Mas isso daí vai levar de 2, 6 meses, 8 meses a 1 ano. Mas deixa eu dizer que tem um outro caminho. Deixa eu dizer que eu posso te ajudar com a minha mentoria e dizer o caminho que eu fiz, o que eu decidi fazer. Que sim, eu consegui depois. Hoje faz 5 anos. E aí deixa eu contar só um pouco, resumidamente, essa história pra gente assim finalizar a nossa... E você decidir o que você vai fazer. Se você quer passar de 6, 8 meses ou 1 ano, ou se você, diante da pandemia, diante da demanda de pais frustrados, porque aí os filhos estão nesse processo de aprendizagem e eles ainda não estão conseguindo organizar a rotina educacional, né? De crianças que estão também tendo a orientação do professor, mas ainda continuam com uma lacuna de aprendizagem. De professores querendo estratégias que só nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, podemos ajudá-los também com o que entendemos e o que estudamos no nosso curso. E aí, gente, sabe o que eu fiz? Nós estamos em 2020. Em 2015, né? Vou só resumir, porque quem não estava aqui na live de terça-feira, né? Não viu um pouquinho dessa minha história que eu falei. Então, eu vou fazer um recorte aqui, tá? Em 2015, né? Eu já tinha atuado como psicopedagoga. Já estava trabalhando, já tinha feito palestras em escolas, já trabalhei em algumas escolas aqui de João Câmara, já trabalhei como psicopedagoga institucional, Vamos Lá, uma das maiores escolas aqui do município, por uns 2 anos. E aí, em 2015, Maria Dantas estava dando uma aula no município de João Câmara, à tarde, e estava há 2 a 3 anos trabalhando no município de Jardim de Angicos, como coordenadora pedagógica, né? Como contratada, a convite do meu querido colega secretário de Educação na época, Sidney Fonseca, e a gente trabalhava lá. Eu tinha esse vínculo lá, pela manhã, à tarde aqui, e à noite estava mais livre nessa época, né? Academia, filhos, enfim. Só que, nesse meu termo, surgiu aí deixa eu contar uma lacuna. Nessa minha trajetória, manhã em Jardim de Angicos, tarde aqui em João Câmara, noite tinha para a família, veio uma crise conjugal e veio o divórcio, tá? A minha filha hoje tem 9 anos, em 2015, então ela era muito pequenininha. E nessa época eu senti necessidade de ficar em casa, dando essa assistência. Então, o que eu tinha? Tinha que abrir mão de um vínculo que era o que não era meu afetivo, que não era da prefeitura, então Jardim de Angicos. E aí eu pensei, como é que eu posso, como eu pensei agora vendo a mentoria, como é que eu posso usar esse tempo que eu tenho pela manhã
ficar perto da minha filha, dar essa assistência e começar, né? E começar a trabalhar. O que aconteceu? Surgiu o NPDE. Eu decidi que eu ia atuar como psicopedagoga. Eu decidi. E aí eu comecei até eu ver alguns exemplos e eu comecei, tá? Do zero. É isso que eu quero falar com você nessa mentoria. Não vou dar detalhes agora, vou dar só um spoiler, né? Mas eu comecei do zero. E a minha dinâmica foi... Lembra que tem um ditado que diz assim, comece com o que você tem, mas comece. Foi o que eu fiz. Larguei mão do cargo de secretária adjunta, né? Lá de coordenador pedagógico, melhor dizendo, lá de Jardim de Angicos. E comecei a trabalhar em casa. Depois vocês podem ver no meu Instagram, tem algumas fotos relacionadas a essa época, desse início. E eu comecei, gente, com uma clientela, fidelizar. Fiz parceria com escolas, né? 90% dos meus alunos eram de escolas privadas de João Câmara. Teve alunos que passaram 4 anos comigo, só saíram de mim, um aluno com dislexia, o meu querido Caio, só saiu daqui porque a mãe teve que voltar para Natal. Então, percebam que aí foi uma escolha que eu decidi, mas eu não tinha curso de marketing, nem de gestão, nessa época. Eu não tinha ainda ido consultar um arquiteto para ver minha clínica, não tinha. E também não tinha ainda nesse momento, eu tinha o quê? O meu diploma de psicopedagoga e eu sabia que eu queria ajudar. E eu queria também ganhar dinheiro, é claro. Tinha deixado o salário e ia ficar perto da minha filha. E aí eu consegui. Resultado. Hoje, para quem mora aqui em João Câmara, ou se você colocar no Google Maps, tá? Se colocar NPDE, Núcleo Pedagógico de Desenvolvimento da Aprendizagem, você vai localizar o meu endereço. Você vai localizar, continuando, fiz algumas mudanças, claro. Você vai localizar a minha clínica, tá? Hoje, a gente, 2020, tinha outros planos, mas com a pandemia a gente fechou. Mas a gente, o ano passado, eu fechei o ano com 3 salas, uma sala de atendimento, uma sala de... Vai ficar gravada, viu, Ticiane? Uma sala de atendimento psicopedagógico para os pequenos, uma sala para os maiores e uma sala de recepção de escritório. Temos 3, as 2 com ar-condicionado e até fechei parceria com a faculdade, tínhamos aulas de educação física lá. E eu comecei do zero. E eu decidi transformar o meu quarto de dormir, que tinha banheiro, na primeira sala, porque era mais viável, e eu decidi iniciar com o mobiliário necessário, com o kit que tinha que ter, com a caixa lúdica, tudo direitinho como manda, o essencial para a prática psicopedagógica. Então, se eu conseguir, você consegue, tá? E aí, é mais ou menos isso que nessa mentoria nós nos dispomos a fazer, tá? A mentoria PPS, gente, é o seguinte. Você que tá aqui comigo, ou outras pessoas que vocês forem falar sobre essa questão, tá? Eu vou montar um grupo. Vamos montar um grupo de 4, de 5, de 10 psicopedagogos, de 2, de quantas quiserem a mentoria, tá? Nós vamos montar um grupo do psicopedagogo que quer ter sucesso, porque a gente já viu que demanda nós temos, público para atender nós temos. Então, nós só precisamos ter coragem. Nós só precisamos, tá? Nós só precisamos ter o quê? Autonomia. Nós só precisamos estar disposta a fazer o que a gente tem que fazer, certo? Então, se você quiser vir comigo, você pode me mandar, depois de terminar a live aqui, coloca nos comentários, Maria Dantas, como eu faço? Você pode estar assistindo e indicar para outra pessoa que você percebe que quer também começar a empreender, porque é para ontem, tá? Porque as pessoas estão carentes, estão necessitando. E nós... e deixa eu dizer que nós já temos pessoas inscritas, que outras pessoas já decidiram. Então, quando é que você vai decidir? Quando é que você vai dizer sim? Sim, eu vou
pegar, honrar o meu curso de psicopedagogia, eu vou começar a ajudar essas pessoas, eu vou começar também em época de crise, que muita gente tá reclamando da crise, eu vou começar a aprender agora, tá? Com a minha mentoria, a aprender agora para começar essa jornada de sucesso, para começar essa prática psicopedagógica. Que se eu comecei há 5 anos atrás e hoje eu tô aqui falando com você e hoje eu tô prestando serviço de psicopedagogia no IFRN e hoje eu tenho uma lista de espera, só esperando pra gente dizer assim, ligar pros pais, vamos começar agosto, você também pode, tá? Você também pode, você também é capaz. Então, entra no meu grupo VIP, tem mais informações lá, todas as dúvidas a gente tira por lá também, tá? Entra no grupo, tem o link na bio, tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp e já tem também o formulário da pré-inscrição que você preenche e eu já entro em contato com você. Se não, me diz aqui, eu quero depois que essa live terminar, que aí eu também já faço esse contato. Eu espero você decidir, mas não demore muito não. Porque nós temos uma demanda aí urgente de alunos querendo ajuda psicopedagógica, nós temos muitos pais aflitos querendo orientação psicopedagógica e professores também. E se você ficar para trás, você vai perder quanto tempo a mais? Quanto tempo a mais você vai perder? Pois é. Gratidão por hoje. Fiquem com Deus. Terça-feira estaremos aqui novamente, tá? E aí, ó, compartilha. Se você souber alguém que tem psicopedagogia, que vai começar a empreender aí na sua cidade, que vai começar, indica essa live, marca nos comentários e diz que assiste o nosso Instagram, manda um oi pra mim, que nós iremos aí, estamos juntos, tá bom? Mentoria PPS, Psicopedagogos de Sucesso, vem comigo!